Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estamos aqui na nossa última aula de cinética química. É a aula que vai dar toda a introdução para a gente entrar no equilíbrio químico depois, tá bom? Estamos aqui na aula de cinética química, lei da velocidade, tá? Vamos lá, vamos estudar isso aqui. Lê comigo. Gente, quem estudou a lei da velocidade foram dois camaradas, o Gutenberg e o Vage. Então, ela é chamada de lei de Gutenberg-Vage. Também conhecida como lei da ação das massas, tá? Já vou te explicar tudinho. O que Gutenberg-Vage diz é que há uma relação direta, destacando para vocês, entre a velocidade instantânea de uma reação e a concentração dos reagentes. Vou tentar ser bem direto para facilitar para vocês. Há uma relação entre a velocidade, é isso que você tem que focar, com a concentração dos reagentes. Gente, nada do que nós já não sabíamos. Por que nós já sabíamos disso? Porque quando a gente teve a aula sobre a alteração da velocidade da reação, sobre os fatores que influenciam na velocidade, nós vimos que quando você aumenta a concentração dos reagentes, ok? Você, consequentemente, vai aumentar a velocidade da reação. Estão lembrados disso? Então, essa relação é super plausível, né? Que quando você tem que existe uma relação entre a concentração e a velocidade, tá bom? Bom, último tópicozinho para a gente começar a colocar na prática. A velocidade instantânea de uma reação química é a cada temperatura proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. Deus me livre, professor, me ajuda com essa frase complexa aí. Gente, é complexa, tem muitas frases esquisitas, muitas palavras esquisitas, mas eu vou traduzir em forma simples para você. Vamos lá, a velocidade é uma reação química, então foca nessa palavra. A velocidade, foca nessa palavra, tá? A cada temperatura, então ele está falando que a velocidade é influenciada pela temperatura. Então isso não é novidade, porque a gente sabe da aula passada também que quando você aumenta a temperatura, a velocidade também aumenta. Tá, essa velocidade, que depende da temperatura, é proporcional ao produto das concentrações. Então, o que é proporcional à concentração, você já sabia. Aí eu estou adicionando uma novidade que é proporcional ao produto, tá bom? Da concentração dos reagentes. Mas tem que ser elevados a expoentes determinados experimentalmente. Sobre esses expoentes determinados experimentalmente, eu vou ter que falar já para você. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui uma proposta de reação para vocês. Então primeiro uma equação genérica, tá? Então vai ficar assim, ó, Azinho, Azão, tá? Que vai reagir com o coeficiente B para a substância B. Isso vai gerar uma substância que vai ser Czinho com C mais Dzinho, deixa eu melhorar esse Dzinho com a substância D. Bom, conforme disse Gutenberg-Vage e conforme nós também já entendíamos de aulas passadas, a velocidade dessa reação é proporcional a quem? Proporcional aos reagentes. E os reagentes estão aqui, ó, A e B. Então vamos tentar escrever isso mais ou menos assim, ó, que a velocidade é proporcional. Você sabia que esse símbolo que eu acabei de fazer é o símbolo de proporção, tá? É o símbolo que está dizendo que está diretamente proporcional, tá bom? Diretamente proporcional à concentração do A vezes a concentração do B. Aí eu vou trazer mais detalhes importantes para vocês. Elevados a coeficientes determinados experimentalmente, que eu vou chamar de alfa e eu vou chamar de beta, tá? São coeficientes, mais uma vez, determinados experimentalmente. Já vou dar mais detalhes para vocês. Então vai ficar o seguinte, ó, V. Aí como é que eu faço, gente, matematicamente, para transformar uma proporção em igualdade? Aí o que vai aparecer? Uma constante. Então V é igual a K. Aí, concentração de A elevado a alfa vezes a concentração de B elevado a beta, certo? Sendo que alfa e beta são coeficientes determinados experimentalmente. Gente, essa constante K, ela apareceu quando chegou à igualdade, ela é uma constante que depende da temperatura, tá? Então, ela depende só da temperatura. Beleza? Isso é bem importante para as provas de vestibular e muitas provas perguntam isso para vocês. E é importante destacar isso para vocês também, porque no terceiro tópico que eu li ali em cima, sobre cinética química, estava escrito aqui em cima, ó, destacando para vocês novamente, que a velocidade instantânea de uma reação química é a cada temperatura. Então já estava escrito que ela seria influenciada pela temperatura, justamente porque aparece esse K aí, que ele é dependente da temperatura, tá bom?
Beleza, agora comentando mais um pouquinho sobre alfa e um pouquinho sobre beta. Gente, esse alfa e esse beta, como eu já disse anteriormente, são coeficientes determinados experimentalmente. Existe sim uma relação entre o alfa e o A. Então, ó, vou marcar em cores aqui para vocês. Ó. Existe uma relação entre o A, que é o coeficiente dessa reação aqui para o A, com o alfa. Existe uma relação entre o B e o beta, só que essa relação não pode ser dada direta, tá? Em algumas situações, você pode dizer que o A e o B são exatamente os números que você vai colocar no lugar de alfa e beta. Aí você pode me perguntar o seguinte, professor, em quais situações? Aí vai depender se a reação é elementar ou se a reação é não elementar. Gente, se a reação for elementar, e eu vou escrever isso aqui para vocês, ó, aqui embaixo. Então, ó, se a reação for elementar, você pode dizer, o que é uma reação elementar? É uma reação que acontece em uma única etapa, tá? Aí você pode dizer que alfa e beta são respectivamente iguais aos coeficientes da própria reação. Então, alfa seria igual a A e o beta seria igual a B. Professor, como é que eu vou saber se a reação é elementar ou não? Gente, isso tem que ser dito pela questão. Isso tem que estar no texto da prova, ele tem que te dar alguma referência para você saber se a reação é elementar ou não. Se ela for elementar, você pode dizer que o alfa e o beta são iguais aos coeficientes da própria reação. E se ela não for elementar, aí a gente vai arrumar novas alternativas, tá? Então vamos colocar na prática? Ó, colocando na prática, vamos lá. Eu vou te dar uma reação que eu estou te garantindo, gente. Eu estou te garantindo que essa reação é uma reação elementar. Então seria essa aqui, ó. H2, tá? Gasoso, mais I2 gasoso, e essa reação ela vai gerar 2HI, tá? E o 2HI vai ser produzido no estado gasoso. Gente, eu estou te garantindo, aí aqui fica um mol e aqui fica um mol. Eu estou te garantindo que essa reação aqui é uma reação elementar. Tudo bem? Ou seja, o que significa a reação ser elementar? Que ela acontece em uma única etapa. Gente, se ela acontece em uma única etapa, como é que a gente descreve a lei da velocidade dela? Aí ficaria V é igual a K. Vezes a concentração do H2, tudo bem? Vezes a concentração do I2. Aí, atenção. Como está garantido que a reação é elementar, eu posso fazer o seguinte, ó. Esse 1 que está aparecendo aqui vai ser o expoente do H2. E esse 1 que está aparecendo aqui vai ser o expoente do I2. Então, os próprios números que fazem o balançamento aparecem como expoentes, tá? A gente sabe que esses expoentes são determinados experimentalmente, mas nesse caso eu posso fazer a relação direta. Justamente, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou destacar quantas vezes forem necessárias, porque a reação é dita como uma reação elementar, e isso faz muita diferença na hora da gente fazer a determinação da lei da velocidade. Tudo bem? Beleza. Aí, naturalmente, surgem algumas perguntas nas cabecinhas de vocês, que é o seguinte, professor, e se a reação for não elementar? Bom, se a reação elementar é aquela que acontece em uma única etapa, gente, a reação não elementar, ela acontece em mais de uma etapa. Aí a gente vai fazer algumas descrições já já. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês o exemplo de uma reação não elementar. Tá? Então, ó, reação não elementar. Então, o que isso significa? Significa que essa reação acontece em mais de uma etapa. Então, é essa reação que está aqui, ó. Ela é 3 vezes o NaClO, tá? Aí, com 3 vezes o NaClO, opa, deixa eu fazer essa setinha direito. Isso vai gerar 2 vezes o NaCl, tá? Isso vai somar com o NaClO3. Então, essa é uma reação que acontece na natureza, só que ela é não elementar, ela acontece em mais de uma etapa. Ah, professor, então já sei. Deixa eu escrever aqui, eu vou escrever aqui em cima para você ver, ó. Então, eu posso falar que a lei da velocidade é V igual a K elevado a NaO vezes NaClO
elevado ao cubo, porque eu estou vendo que está ao cubo aqui embaixo, então eu estou colocando ao cubo aqui. Gente, não é isso. Por que não? Porque essa reação é não elementar. Ela acontece em mais de uma etapa. Então você não pode dizer que vai ser dessa maneira, que você pode fazer a associação direta do expoente que é determinado experimentalmente com o número que aparece no balanceamento, tá? Então eu não posso simplesmente aqui, ó, elevar a 3 e achar que isso está certo, tá? Eu vou fazer um xão aqui grandão, ó. Isso não está certo, tá bom? Tá, então como é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, gente, quando a reação é não elementar, quando ela acontece em mais de uma etapa, nós temos que fazer a seguinte descrição. Eu faço a seguinte comparação, que é a seguinte, ó, olha para cá. Vou fazer a seguinte alusão. Eu tenho aqui um cidadãozinho, ó, vou marcar aqui para você, ó, ele está na motinha dele, é um motoboy, tá? Então ele está em cima da Terra, tá? Eu não estou falando do planeta Terra, dizendo que a Terra é plana não, tá, gente? Eu estou dizendo que é terra, chão, tá no chão. Então ele vai fazer um trajeto, ó. Ele faz um trajeto aqui em uma etapa só. É tudo plano. Isso é uma única etapa, tá? Então, o próprio trajeto dele, quem determina a velocidade é ele mesmo, certo? Ele consegue fazer esse trajeto de forma uniforme, com tranquilidade. Então, vamos supor que ele tenha chegado aqui desse outro lado aqui e que para isso, para fazer esse trajeto inteiro, ele tenha demorado, sei lá, vamos colocar aqui 35 minutos, ok? Então, ele mesmo foi responsável pela sua velocidade, tá? Ele, a moto dele, ele acelerou e chegou lá do outro lado para fazer a entrega dele. Agora, imagina o seguinte, ó, eu vou colocar esse motoboyzinho aqui, ó, na situação de baixo, em que ele vai ter uma terra, ele tem que chegar lá do outro lado, mas tem um rio. Tá vendo que eu fiz um rio aqui, ó? Então, ele vai ter que atravessar esse rio também, e claro, né, para atravessar esse rio, ele vai ter que subir em cima de uma balsa, tá? Então, eu vou colocar a balsa aqui, ó. Então, ele tem que subir em cima dessa balsa. Então, ele tem duas etapas. Gente, esse trecho que está aqui, e esse trecho aqui, ele faz muito rápido, tá? Então, assim, esse trecho é tão rápido e tão curtinho, que em cima da motoca dele, ele gasta aqui só 2 minutos, tá? E quando ele chegar lá do outro lado, ó, olha aqui pro outro lado, ele vai chegar aqui desse lado aqui, e aqui ele vai gastar, assim, só 2 minutos. Então, você vê que quando ele pode determinar a velocidade dele na etapa que ele é responsável, de boa, ele é rapidão, ele consegue acelerar a motoca dele. Mas, gente, na outra etapa desse processo de entrega dele, ele sobe aqui dentro da balsa. E quando ele sobe aqui dentro da balsa, não é ele que determina a velocidade, é o controlador da balsa. Aí, cara, esse cara aqui vai devagar, porque ele tem que tomar cuidado com o rio, tem que tomar cuidado, isso vai bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho. E esse motoqueiro vai ficando impaciente até que ele consegue chegar aqui dentro e acelerar de novo. Gente, esse trecho do meio que está aqui, o cara da balsa fez tão devagar, que aqui demorou 1 hora. Gente, então antes, ó, o trajeto aqui em cima, que estava demorando 35 minutos, tá? Esse trajeto que foi muito rápido, agora lá embaixo ele foi lento, ele demorou 1 hora e 4 minutos. Gente, quem é que foi que determinou a velocidade do processo embaixo? Foi o motoqueiro ou foi a parte do rio? Foi a parte do rio. E essa parte do rio, ela é chamada de etapa lenta. É a etapa lenta que determina a velocidade, tá? Foi a parte lenta que determinou. Quando ele entregar o lanche lá para o pessoa, fala assim, cara, mas demorou. Aí ele vai falar assim, ó, mas eu fui devagar porque teve uma parte muito lenta, tá? Então essa parte ela foi muito demorada para mim. Então você vai lembrar disso. Quando um processo acontece em mais de uma etapa, é a etapa lenta que vai determinar a velocidade do processo, tá bom? Então vamos lá. Olha para essa equação aqui. Ela é uma reação não elementar, então ela aconteceu com certeza em mais de uma etapa. E quem determina a lei da velocidade dela é a etapa lenta. Então, a prova vai te trazer, por exemplo, as etapas. Você não é obrigado a saber as etapas que ela acontece. Eu vou te dar. Essa reação aqui, ela aconteceu nas seguintes etapas, ó. Ela teve uma primeira etapa que aconteceu o seguinte, ó. Foi o NaClO, tá? Que vai primeiramente, num primeiro momento, reagir com outra molécula do próprio NaClO, tá? Isso é uma etapa reacional. Aí ela vai gerar NaCl, tá? E vai gerar um NaClO2. Então essa foi a primeira etapa, tá? Aí tem uma segunda etapa. A segunda etapa vai ser a seguinte: o NaClO2 gerado ali na reação anterior,
tá? Vai se encontrar com outra molécula de NaClO, certo? Isso aqui, deixa eu corrigir essa seta. Isso aqui vai gerar o NaCl mais o NaClO3, tá? Aí eu vou escrever aqui para vocês uma reação global desse processo. Como é que a gente faz uma reação global? Tem que cortar aquilo que está em lados opostos, tá? Então eu posso cortar aqui, por exemplo, o NaClO2 com NaClO2, tá? Mais alguma coisa que pode ser cortada? Vamos procurar. Não, né, gente? Então tá certinho. Então vai ficar 3 vezes o NaClO3. Então vamos escrever aqui, deixa eu pegar a cor da caneta certa. Então aqui vai ficar 3 vezes o NaClO3. Por que 3 vezes, professor? Tá aqui, ó. Porque eu peguei o NaClO aqui, opa, desculpa, gente, 3 vezes o NaClO. Por quê? Porque eu peguei o NaClO aqui e aqui, tá? Aí ele vai produzir no outro lado 2 vezes o NaCl, tá? Juntamente com o NaClO3. E essa reação global, ela está casando com essa aqui, percebe? Tá, gente, mas para formar isso, eu tive 2 etapas, não tive? Então, essa etapa aqui, eu estou te contando. Isso tem que ser dito, isso não tem que ser adivinhado. Essa é a etapa lenta. E essa etapa aqui, ela aconteceu de forma muito rápida, tá? Então, como é que você vai determinar a lei da velocidade para essa reação? Aí eu vou colocar aqui. Quem determina a lei da velocidade, eu já te contei isso, eu não gostaria que você esquecesse, você tem que se lembrar disso, porque isso é importante, é quem? É a etapa lenta do processo. Então, vou marcar aqui, ó, é a etapa lenta que determina a lei da velocidade. Então, nós teremos o seguinte, que a lei da velocidade vai ser V, ok? É igual a K, que é uma constante que depende da temperatura, multiplicado por quem? Quem é o reagente? É o mesmo no processo, ó. Nas 2 vezes o reagente é o NaClO para cá e o NaClO para cá. Então vai ser o NaClO, ok? Elevado a quem? Elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é a lei da velocidade para essa reação, porque ela é uma reação não elementar. Então perceba, gente, que teve uma diferença. Aqui está elevado ao quadrado, não é verdade? Só que na reação global está elevado ao cubo. E eu não fiz isso porque eu sabia que essa reação era uma reação não elementar. Tudo bem? Beleza, gente. Tá claro isso? Eu preciso comentar com vocês um detalhe, que é o seguinte. Eu vou colocar 2 reações aqui, tá? Que é o A gasoso mais o B gasoso. Então, isso aqui está elevado a 1. Está elevado a 1 não, desculpa, está multiplicado por 1. Aqui está multiplicado por 2, tá? E isso aqui vai gerar uma substância C gasosa. Beleza? Então, aqui vai gerar uma substância C gasosa. E eu vou colocar outra reação aqui embaixo. Presta atenção, ó. É o A sólido, tá? Que vai reagir com B gasoso. Isso aqui vai gerar uma substância AB, tá? E essa substância AB vai ser gasosa, formando um mol aqui, Aqui está 1 e aqui vai ser 2 também. Tá legal? Gente, eu estou te garantindo que essas reações são elementares, ou seja, elas acontecem em uma única etapa. Acontecem em uma única etapa só. Se essas reações acontecem em uma única etapa, aí você pode fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Como é que determina a lei da velocidade? V igual a K vezes a concentração do A elevado a 1 vezes a concentração do B elevado a 2, né? Porque aqui tem 1 e aqui tem 2. Vai aparecer 1 aqui e 2 aqui, tá bom? Normalzinho. Monta a lei da velocidade para a equação de baixo, porque vem uma novidade, que é assim, ó, é V igual a K vezes a concentração de quem? A concentração do B elevado a quanto? A 2. Pronto, essa vai ser a lei da velocidade. Professor, eu estou achando que você esqueceu do A. Gente, eu não esqueci do A, e essa é a novidade que eu estou querendo te trazer. Quando você tem uma equação elementar ou não elementar,
e aparece um sólido. Então veja aqui, ó, apareceu um sólido, tá? Esse sólido, ele não tem tanta mobilidade quanto um gás. Ó, esse gás tem muita mobilidade, tá? Os gases, as moléculas ficam mais espaçadas umas das outras, então tem muito mais choques efetivos. Então o sólido, ele, por não ter tanta mobilidade, ele não influencia nessa velocidade instantânea. Então quando você tem uma lei da velocidade, o sólido não vai ser contabilizado. Então por isso que a lei da velocidade ela ficou só assim, ó, V igual a K, B elevado ao quadrado, tá? Então o A não entra aí justamente porque ele é sólido, e você também não pode esquecer disso para fazer determinação de lei da velocidade na cinética química, tá? Isso vai ser muito importante quando a gente estiver em equilíbrio químico, e lá em equilíbrio químico eu vou adicionar uma novidade, você não precisa se preocupar com essa novidade aqui agora, que é em relação a líquidos puros, mas é um papo mais complexo que a gente vai deixar por equilíbrio químico. Por hora, em cinética química, em lei da velocidade, eu gostaria muito que vocês soubessem que os sólidos eles não entram nessa lei da velocidade por ter uma baixa influência nessa velocidade instantânea. Tudo bem? Beleza, gente? Agora nós temos que destacar uma outra coisa ainda nessa tela e aí a gente continua. Veja bem, esse 1 que está aqui é o expoente que é determinado experimentalmente, que quando a reação é elementar, a gente pode olhar direto para a reação. Ele é chamado de ordem, tá? Então o expoente ele também é chamado de ordem. Aí, aqui eu chamo de ordem em relação a A, beleza? Em relação ao reagente A. Esse 2 que está aqui, ele também é chamado de ordem. Então, ordem em relação a quem? A B. Ordem em relação ao reagente B. Se eu somar as duas coisas, soma 2 mais 1. Gente, 2 mais 1 dá 3, não é verdade? Quando você soma as ordens, é o que nós chamamos na química de uma ordem global da reação, tá bom? E K, o que é K mesmo? É uma constante, né? E essa constante depende da temperatura, você não pode esquecer disso. Então, as ordens individuais, é só você olhar para os expoentes, e se você somar, você vai ter uma ordem global, tá bom? Gente, indo para a parte final da aula, e antes de ir para a parte final da aula, deixa eu recapitular. Se a reação é elementar, você vai direto. Se a reação é não elementar, ou você tem as etapas, e você sabe que é a etapa lenta que determina a lei da velocidade, certo? Essa é uma opção. Ou você tem outra opção. Se a reação é não elementar, ele pode te dar uma série de experiências, já que os coeficientes são determinados experimentalmente, para que você descubra quais são esses expoentes, tá? Então vamos lá, eu vou te mostrar isso a partir disso aqui, ó. Bom, olha para essa tabelinha que está aí. O que ela vai significar para mim? Eu vou pegar essa tabelinha e vou descer ela um pouquinho aqui. Deixar ela aqui, tá? Daqui a pouco eu vou analisar ela com vocês. Antes de analisar ela com vocês, eu queria que você entendesse da seguinte maneira. Eu vou te dar uma reação que é a seguinte, ó. Presta atenção aqui em cima. Ela vai ser 2H2 gasoso mais 2 vezes o NO gasoso. Aí essa aqui vai ser praticamente a última etapa da nossa aula, tá? E isso vai gerar N2 gasoso mais 2 águas gasosas. Então, junto com 2 águas gasosas, tá? E eu estou te garantindo isso que está escrito aqui, ó. Essa reação aqui é não elementar. Professor, então está muito fácil. Me fala aí quais são as etapas, eu vou determinar qual é a etapa lenta e eu vou determinar a lei da velocidade dessa reação. Pois é, gente, ele não te deu quais são as etapas que formam essa reação. Mas ele te deu 5 experimentos. Olha para essa tabela. Então, experimento 1, experimento 2, 3, 4 e o experimento 5, tá bom? Então, vamos lá. Com esses 5 experimentos que nós temos aí, a gente consegue determinar a lei da velocidade. Eu vou te mostrar como. Existe, gente, uma penca de exercícios que mexe com essa tal de lei da velocidade, mexendo com essa tabelinha. E você vai proceder sempre da mesma maneira, tá bom? Então, como é que você vai proceder? Então, você vai fazer o seguinte. Eu posso analisar de qualquer experiência para qualquer experiência. Então, eu vou fazer assim, ó. Olha da experiência 1 para a experiência 2 e o que está acontecendo. Está acontecendo isso, ó.
a concentração do H2 está dobrando. Vai analisando comigo, tá? O NO, o que aconteceu com ele? Ele ficou constante. E a velocidade dobrou. Beleza? O que isso me ajuda a eu determinar a lei da velocidade? Ajuda pelo seguinte, o NO ele está constante. Gente, se o NO está constante, eu posso te garantir que essa alteração da velocidade, ela foi ocasionada por quem? Pelo H2, tudo bem? O NO ficou constante, então eu tenho certeza que ele não influenciou na velocidade da reação, tudo bem? E aí, você vai fazer a seguinte análise. Já que o NO não influenciou, aí a gente escreve esse processo da seguinte maneira, ó. Quando, olha aqui para o lado, tá? Quando a concentração, deixa eu colocar em outra cor. Quando a concentração do H2 é dobrada, foi o que aconteceu, não foi? O que aconteceu com a velocidade? A velocidade também foi dobrada, beleza? Aí você vai se fazer uma seguinte pergunta. Aqui em cima tem que ter um coeficiente, que daqui a pouco eu vou escrever. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Essa igualdade é verdadeira? Como assim, professor, se essa igualdade é verdadeira? Olha para cá. 2 não é igual a 2, gente. Essa proporção está sendo mantida, está tudo certinho. 2 realmente é igual a 2. Então, para que não haja alteração nessa igualdade, para que essa igualdade seja verdadeira, aqui em cima tem que estar elevado a 1. Então, o expoente do H2 tem que ser 1. Então, eu já descobri a ordem do H2. Então, eu vou escrevendo aqui em cima devagarinho, ó. Então, vai ficar V é igual a K, por enquanto, vezes o H2 elevado a quanto? Elevado a 1. Tá bom? Beleza. Como é que eu faço agora? Eu já matei esse, ó. Já matei o H2. Como é que eu faço agora para descobrir a ordem do NO? Então, eu vou procurar alguma reação, algum jogo de reação, em que o H2 fique constante agora. Então, eu achei aqui, ó. Olha para cá que eu vou colocar, hein? Presta atenção. Olha da experiência 1, eu vou marcar em outra cor agora. Vou marcar em roxo, ó. Olha da experiência 1 para a experiência 3, tá? Então, vamos lá. Ó, o que aconteceu com o H2? Ficou constante, 0,1 para 0,1. E o que aconteceu com o NO? Ele dobrou. Então, vezes 2. E o que aconteceu com a velocidade? Ela quadruplicou, tá? Então, vamos analisar então o que vai acontecendo. Eu vou escrever da seguinte maneira, ó. Atenção. Quando a concentração do NO dobrou, então, 2 vezes a concentração do NO. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade quadruplicou, ok? Eu escrevi na forma de uma igualdade. E aí a maneira como eu ensinei para vocês. Gente, essa igualdade é verdadeira? Como assim, ó? O 2 é igual a 4? Não, essa igualdade não é verdadeira. Então, você vai pensar naquilo que eu tinha dito. Qual o número que você vai colocar aqui em cima elevado para tornar essa igualdade verdadeira? Concorda comigo que tem que ser elevado a 2? Porque aí eu fico com isso, ó. 2 elevado a 2 vai dar 4. Aí ficou certinho. Tá? Então, em relação a essa primeira conta que eu fiz aqui em cima, ó, foi em relação ao H2. E essa segunda aqui foi em relação ao NO. Então, o NO ele tem que estar elevado ao quadrado. Então, vezes o NO elevado a quanto? Elevado ao quadrado. Essa aqui é que vai ser a lei da velocidade dessa reação quando ele te dá as experiências. Perceba que os expoentes que estão na reação, ó, que é 2 e 2, não bateu com o que de fato a gente descobriu experimentalmente, que é 1 e 2. Tá bom? Pegaram a ideia? Sim? Moleza? Muito bem. Vamos fazer mais um para vocês verem como é que funciona? Então, olha essa reação que está aqui, essa tabelinha de outra experiência. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pegar essa tabelinha que está aqui, vou descer ela. Beleza. E vamos analisar comigo, tá? Então, analisa comigo, gente. A reação que vai acontecer aqui, que eu estou propondo, vai ser a reação de 2NO, tá? Mais o Cl2, todo mundo gasoso, só não vou escrever isso. Então, isso aqui vai dar 2 vezes o NoCl. 2 vezes o NoCl. Muito bem, gente. E aqui fica 1. E eu quero saber qual é a lei da velocidade dessa reação. E aí você tem as experiências aí embaixo. Então vamos lá.
ache aí para mim, em algum processo, onde que o NO, por exemplo, está constante. Então, analisa aqui, ó, o NO está constante aqui, ó, da reação 1 para 3, ó. E aqui o Cl2 dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade ficou a mesma. Gente, isso é tão importante para as provas. Tem umas provas que querem colocar essas pegadinhas para vocês e vocês não podem cair. Então, eu vou marcar para vocês aqui, ó. Aqui ficou constante, então eu sei que ele não influenciou na velocidade. E o Cl2? O Cl2 dobrou. E quando ele dobrou, a velocidade ficou a mesma. Tudo bem? Se a velocidade ficou a mesma quando o Cl2 dobrou, isso quer dizer que ele não influencia na velocidade da reação, tá? Ele não influencia na velocidade da reação, justamente porque você dobrando não aconteceu nada com a velocidade. Então, ele não vai aparecer na lei da velocidade. Tudo bem? É simples assim, então o Cl2 não influencia, tá? Então, a gente costuma escrever, se você for ver alguns livros, eles colocam assim, ó, V é igual a K, certo? Aí o Cl2, eu acabei de ver que não influencia. Aí você pode escrever assim, ó, Cl2 elevado a zero. Então, a gente fala que ele é de ordem zero, tá bom? Então, deixa ele aí. E qualquer número elevado a zero vai dar 1, então ele vai acabar, entre aspas, sumindo daí, tá? Tá, agora vamos analisar o outro. Quem é o outro? É o NO, certo? Em qual reação dessas que nós temos aí, em que o Cl2 fica constante? Então, analisa aqui, ó. Pode ser aqui, ó, certo? Da 1 para 2. Então, aqui ele ficou constante. Aí, aqui ele dobrou, certo? O NO dobrou. Então, ó, 2 vezes a concentração do NO, certo? Então, o NO foi dobrado. Aí, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade também dobrou. Então, ficou 2 vezes a velocidade. Gente, deixa eu escrever isso direitinho. De novo, ó. Então, quando a concentração do NO é dobrada, ok? A velocidade, ela também é dobrada. 2 vezes o V. Gente, essa igualdade está verdadeira? Tá, porque 2 é igual a 2. Então, aqui tem que estar elevado a 1. Então, lá em cima vai ficar o NO elevado a 1. Aí, como o Cl2 elevado a 0 é 1, então vai ficar V igual a K vezes a concentração do NO elevado a 1. Beleza? Então, essa aqui, ó, vai ser a lei da velocidade para essa reação, tá? A gente notou que o Cl2 não influencia na velocidade da reação, tá bom? Gente, tem mais 2 detalhezinhos para a gente poder acabar essa aula. Os 2 detalhes eu consigo fazer nessa tela aqui mesmo, então eu vou fazer uma divisão aqui para te mostrar. Gente, se eu tiver uma lei da velocidade que está assim, ó, então vou fazer uma reação genérica, tá? V igual a K vezes a concentração do A elevado ao quadrado vezes a concentração do B elevado a 1. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte, ó, o que acontece com a velocidade dessa reação se por acaso eu dobrar, certo? Dobrar não, eu vou colocar triplicar. Se eu triplicar a concentração do A, ok? E também se eu dobrar a concentração do B. Essa é a pergunta. Então, eu te dei a lei da velocidade que está aqui. Eu quero saber, se eu triplicar o A e dobrar o B, o que acontece com a velocidade? O que você precisa entender? Que não necessariamente quando você dobra a concentração de alguém, a velocidade da reação vai dobrar. E se eu triplicar, a velocidade triplica, como se fossem grandezas assim diretas. Você vai ter que pensar o seguinte, olha para cá, olha o que está acontecendo. O A, ele está elevado ao quadrado, então você vai pensar assim. Então, se eu pegar o A e eu triplicar ele ainda vai ser elevado ao quadrado, ok? Aí, se você pegar 3 ao quadrado, ele vai dar 9, ok? E se eu pegar o B e eu dobrar ele, ó, aí o B ele vai estar elevado a quanto? A 1. Então, aqui, 2 elevado a 1 vai dar 2. Aí, você vai multiplicar esses dois valores. Multiplicar por quê? Porque aqui tem uma multiplicação, ó. Aí, 9 vezes 2 dá quanto? Dá 18. Então, gente, se eu triplicar a concentração do A e dobrar a concentração do B, a velocidade vai ser influenciada em 18 vezes, tá? Então, a velocidade aumenta 18 vezes e essa é a relação que você tem que buscar, tá bom?
Esse era um detalhe que eu tinha que passar para vocês. Gente, o outro detalhe é o seguinte: quando você descobre a lei da velocidade por meio da tabela, olha essa reação aqui em cima. Ó. Eu descobri a lei da velocidade por meio da tabela, não foi? Eu posso pegar qualquer uma dessas experiências de 1 a 5, substituir os valores. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, olha aqui para baixo. Se eu pegasse a experiência, por exemplo, a experiência 5, ok? Então tá aqui. Se eu pegar a experiência 5 e eu substituir lá em cima, aí eu ficaria assim, ó. Qual é a velocidade? A velocidade é 0,9. Então substitui, ó, 0,9 é igual a uma constante K, que eu não sei. Qual é a concentração do H2? É 0,1, ok, que vai estar elevado a 1. Qual é a concentração do NO lá embaixo? É 0,3 elevado ao quadrado. Aí eu posso desenvolver essas contas e eu vou descobrir o K. Então, se a prova te perguntar sobre a constante K, você consegue descobrir ela apenas substituindo o valor. Como a constante, como o próprio nome diz, obviamente, ela é constante, você pode escolher qualquer uma das linhas que vai dar certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui nesse vídeo. Grande abraço para todos e até a próxima.